Oi gente, está começando mais um Papo Claquete. E no vídeo de hoje vamos falar sobre filmes brasileiros que foram indicados ao Oscar. Então, né gente, sabemos que o Oscar tem mais ou menos 88 anos e foram poucas vezes que o Brasil recebeu alguma indicação ou então mesmo alguma participação especial. E a primeira vez que o Brasil deu as caras lá no Oscar foi em 44 com a canção de Ari Barroso, Rio de Janeiro. E concorreu à categoria de melhor canção original com o filme Brasil. Tudo bem que o filme não é uma produção brasileira, e sim americana, e quem dirigiu o filme foi Joseph Stanley, e apesar do filme ter aquela adaptação americana, o nome ser propriamente americano, o filme trouxe algumas referências do Brasil, mas mesmo assim foi uma categoria bastante disputada. De melhor canção original junto com a Enfim, essa categoria foi uma categoria bastante difícil de ser disputada na época, porque concorreu com outras 9 categorias e perdeu, infelizmente, para a canção do filme americano O Bom Pastor. O interessante é que 70 anos depois de Ari Barroso ter concorrido a essa categoria de melhor canção original, tivemos quem, gente? Carlinhos Brau concorrendo junto com Sérgio Mendes em 2012 com a animação Rio, em que a gente estava bem animado, mas infelizmente nós perdemos. A categoria que o Brasil mais concorre ao longo desses anos é a categoria de melhor filme estrangeiro. E nessa pegada temos uma sequência cronológica de 4 filmes. E o primeiro filme dessa sequência é o filme Pagador de Promessas, de 63, que foi dirigido por Anselmo Duarte. Foi a primeira produção do Piniquinho, que foi uma coisa diferenciada, né? Porque o filme ele trazia traços de um secretismo religioso e trazia também aquela produção fotográfica diferente, trazia batuque de candomblé, trazia canções, cantigas sacras e trazia vários elementos da cultura religiosa aqui no Brasil. Então o filme foi bastante aclamado, tanto aqui nacionalmente como lá fora. O filme ele se tornou um clássico aqui dentro do Brasil, porque apesar dele ter perdido para uma produção francesa, ele ganhou pelo menos uma Palma de Ouro em Cannes, para falar que ganhou alguma coisa, né gente? Pelo menos isso. E aí, alguns anos se passaram, né? Lá na década de 80, em 1986 mais ou menos, tivemos quem representou no Brasil o Beijo da Mulher-Aranha. Apesar de ter uma produção mais ou menos dividida entre Brasil e Estados Unidos, a gente realmente tem que reconhecer que os méritos foram nossos, né gente? Porque o filme O Beijo da Mulher-Aranha foi o filme que mais fez o Brasil brilhar. O diretor ele conseguiu passar bem a mensagem que ele queria, já que naquela época existiam vários tabus. E a história que ele narra foi mais ou menos um preso homossexual que foi acusado de abuso de menores e um preso político. E daí ele cria um diálogo dentro da cela, acaba criando um tipo de relação. E no final do filme, o diretor, na minha visão, ele conseguiu passar uma mensagem boa, porque, de certa forma, ele desmistificou aquele homossexual meio estereotipado que era na época. Muitos acreditavam que os homossexuais eles eram pedófilos, digamos assim, mas houve aquele paradigma, aquela quebra de paradigma, na verdade. Então eu acho que foi uma boa temática para ter se tratado numa época que o cinema estava crescendo. E não podemos esquecer de falar da atuação de Sônia Braga, né, gente? Maravilhosa atriz, simplesmente perfeita. Alguns críticos falam que apesar dela não ter dominado bem o inglês e tal, mas ela conseguiu passar, conseguiu realmente entrar no personagem e a atuação dela saiu bem fluida. Por outro lado, ela teve realmente o desafio de ter decorado todas as falas, que eu realmente acho bem complicado, mas Sônia Braga arrasou. Tivemos a participação também do ator William Hurt, que é um ator americano. Ele venceu a categoria de melhor ator principal nesse filme. E eu lembro que em um dos discursos dele no Oscar, ele tentou falar uma palavra em português, que foi a palavra saudade, que era o que ele descrevia em relação ao Brasil, então foi muito fofo. I want to thank the courageous people in Brazil with whom I made this film. Saudade, Brasil. 8 anos se passaram e mais uma vez o Brasil está lá concorrendo na categoria de melhor filme estrangeiro, e dessa vez foi com o filme O Quatrilho, de 94, com direção de Fábio Barreto.
Mas infelizmente perdemos para o filme holandês Uma Excêntrica Família de Antônio. Há quem diga que se a gente tivesse usado o filme Carlota Joaquina Princesa do Brasil, a gente teria mais chance de ganhar. Mas não foi dessa vez, né, gente? Já vou tirar do carro. Coloca isso no vídeo. Pra não dar erro de continuidade. Exatamente. 2 anos se passaram, mais uma vez o Brasil está concorrendo na mesma categoria de melhor filme estrangeiro e dessa vez foi com o filme, eu tô falando dessa vez. E dessa vez foi com o filme O Que Esse Companheiro de 98, que foi dirigido por Bruno Barreto. O filme, ele tem aquele cunho político, foi um filme bastante aclamado pela crítica, tanto no Brasil, tanto na gringa. E infelizmente, por ironia do destino, a gente perdeu mais uma vez para os holandeses. Já em 1999, tivemos quem, gente? O Central do Brasil, o filme mais aclamado de todos os tempos. Amém. Então, o Central do Brasil, independente de Oscar ou não, foi um filme que realmente marcou a história do cinema nacional. E estávamos tão acostumados a perder para os holandeses que às vezes até desanima, mas dessa vez conseguimos o feito histórico de ter indicado uma brasileira na categoria de melhor atriz. É outro nível, melhor atriz, por Fernanda Montenegro. Palmas para Fernanda Montenegro. Peraí, deixa eu... Palmas para Fernanda Montenegro, porque ela realmente mereceu esse posto e é uma coisa nunca antes realmente disputada pelo Brasil. Então, como todo filme de Walter Salles, né, ele costuma utilizar aquelas paisagens mais áridas e utilizar mais aquele cenário de solidão no Nordeste, né, se vocês podem entender. Mas assim, ele foi um filme bastante cativador, porque ele conta a história de Dora e Josué, que foi um menino que perdeu a mãe, e ele vai junto com Dora, sai do Rio de Janeiro e pega a estrada, e esse filme realmente me lembra Road Movie, que foi um filme que ele explorou bem esse gênero de viagem, de estrada. Se vocês quiserem saber mais sobre o filme, assistam o vídeo do No Praia. Como é o nome? Filmes brasileiros que se passam no sertão. Filmes brasileiros que se passam no sertão. O problema era que a gente estava disputando com A Vida é Bela e infelizmente perdemos feio. O que deixou muitos brasileiros de coração partido, porque cá entre nós, né, gente? Tá na cara que a gente ia perder pra Vida é Bela. Mas a grande surpresa veio com a vitória de Gwyneth Paltrow no filme Shakespeare Apaixonado. Foi uma injustiça tremenda que até agora eu fico querendo saber por quê. Por que fizeram isso com a gente? Impossível falar de Oscar e não falar de Cidade de Deus, né, gente? O filme realmente conseguiu prender o telespectador na frente da tela do início até o final. E podemos dizer que foi aquele filme arrasador. E além de tudo isso, foi o primeiro filme único até agora a concorrer em 4 categorias diferentes. No caso dos filmes brasileiros que já concorreram, que foi a categoria de melhor fotografia, melhor edição, melhor roteiro adaptado e, mais importante de tudo, foi de melhor direção, que vai pra quem? Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. Palmas pra Fernando Meirelles, porque ele foi um diretor maravilhoso. E esse filme, a partir desse filme, ele conseguiu realmente alavancar a sua carreira, que a partir daí ele recebeu outras propostas para participar de produções internacionais e realmente conseguiu dar aquela visibilidade que o Brasil merecia, né? E assim o filme foi muito mais aclamado lá na gringa do que mesmo aqui no Brasil. Foi sucesso de bilheteria lá fora. Infelizmente, como nem tudo são flores, a gente perdeu. Eu acredito que o filme foi um divisor de águas, tanto para quem realizou a produção do filme, tanto para quem assistiu, né? Porque o filme ele é narrado por Meirelles de uma forma bem natural, né? Bem crua, ele consegue mostrar toda a realidade econômica, social. E o filme se passa durante a década de 60, conta o ponto de vista de um adolescente que ele tem um sonho de ser um repórter fotógrafo, e a partir daí ele tem aquela tentação de se envolver ou não no mundo da criminalidade. E Meirelles ele consegue realmente retratar essa questão econômica, social, tudo que tem no ambiente realmente daquela classe, tanto corrupção policial, tanto a parte de estereótipos, e realmente o filme rendeu diversas críticas.
outras categorias que a gente não pode esquecer de falar também, que também são pouco lembrados aqui pelo Brasil, que é a categoria documentária e a categoria curta-metragem. Se eu não me engano, existem duas categorias dentro dessa categoria, que é a categoria live action e a categoria animação. Na categoria animação a gente teve... A gente teve o filme Good and Nothing, de 2002, que foi dirigido por Carlos Saldanha, que foi o mesmo que dirigiu o filme A Era do Gelo, e conta a história daqueles crianças chato, que corre atrás da nós, e todo mundo já sabe. Apesar da produção ser norte-americana, a gente também recebeu esse crédito, mas a gente infelizmente perdeu. E na categoria live action, a gente teve o filme Uma História de Futebol, de 1998, dirigido por Paulo Malichin. Ele contou a história toda a história de vida do Rei Pelé. E a produção foi BR também. E nesse ano de 2017 a gente conseguiu uma indicação, pelo menos essa indicação, no filme Bingo, Rei das Manhãs, que foi indicado agora em março na categoria de melhor produção. E a gente espera realmente que o Brasil consiga levar essa em 2018. Em março a gente vai estar lá torcendo mesmo de verdade. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Você já sabe, dá um like, compartilha com os amigos e não esquece de seguir no canal nas redes sociais.